de coronavírus em que o mundo se recolhe, muita coisa tem modificado nas relações de trabalho e saindo do forno, ontem, dia 22 de março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro adotou uma medida provisória de número 927 que vai trazer normas que regulamentem a relação de empregado e empregador nesse período de calamidade pública. Dentre as normas trazidas por essa medida provisória, nós temos o teletrabalho, antecipação de férias individuais coletivas, banco de horas, questões relativas ao FGTS, enfim, muitos aspectos, e o nosso objetivo aqui é trazer em alguns vídeos esclarecimentos a todos nós que somos, na maioria das vezes, empregado ou empregador. Então, agora entrando no teletrabalho previsto na medida provisória 927, que vai se estabelecer durante esse período de calamidade pública, nós temos como primeira norma que cabe ao empregador, a seu critério, alterar o trabalho de presencial para o teletrabalho, também conhecido como home office. Nesse momento de recolhimento social já tem sido praticado, mas essa medida provisória trouxe alguns critérios que devem ser seguidos neste momento. A primeira delas é, tentando evitar uma maior burocracia, é uma dispensa de anotação prévia no contrato de trabalho do trabalhador, daquele empregado, dessa nova modalidade de teletrabalho. Então está dispensada uma anotação prévia. Mas cabe ao empregador notificar o empregado de que ele passará a trabalhar em teletrabalho com 48 horas de antecedência. E essa comunicação tem que ser feita por escrito, seja em algum documento ou até por meio eletrônico. Meio eletrônico a gente poderia entender e-mail, WhatsApp, tudo que a modernidade traz para nós. Além disso, a medida provisória estabelece ainda que é necessário fazer um contrato de teletrabalho. Esse contrato vai poder ser feito previamente, no início dessa relação, dessa nova modalidade, ou então em até 30 dias depois do início do teletrabalho. Também para tentar acelerar o processo e evitar uma burocracia, quase impossível nesse momento de calamidade. E neste contrato de trabalho é necessário que empregador e empregado estabeleçam algumas regras, inclusive de utilização de equipamentos eletrônicos, o notebook, o telefone celular, a internet. Então, todas aquela estrutura necessária para o teletrabalho precisam estar previstas naquele contrato escrito de teletrabalho. E tem duas modalidades que a norma, que a medida provisória trouxe expressamente, que uma é quando o empregador fornecer o equipamento. Quando ele fornecer o notebook, por exemplo, ele o fará em regime de comodato. Isso significa um empréstimo gratuito ao empregado e pagará pela estrutura que ele utilizar. Então, se aquele empregado precisa de uma internet, ele vai arcar com os custos dessa internet para o trabalhador. E isso não ensejará uma vinculação como verbo de natureza salarial, ou seja, não adiantará depois o empregado dizer que aquele valor pago se incorporou ao contrato de trabalho dele, ao salário dele. Isso terá uma previsão, está com uma previsão expressa na medida provisória. E a outra hipótese é quando o empregador não tem condição de fornecer os equipamentos e a estrutura e o empregado também não a possui para colocar isso num contrato de trabalho. Aí, nessa situação, entender-se-á que o trabalhador está em casa com tempo à disposição do empregado. Então, também não poderá ser descontado esse tempo de serviço do trabalhador se ele não tiver os equipamentos e o empregador também não tiver condições de fornecer. Outra questão importante que essa medida provisória trouxe sobre o teletrabalho é em relação ao tempo de uso de aplicativos e programas fora da jornada normal. A jornada normal do trabalhador, que em geral é de 8 horas diárias, 44 semanais. Se o trabalhador permanecer utilizando os equipamentos, celular, notebook, além dessas 8 horas diárias, não será considerado tempo à disposição, não será considerado sobreaviso ou prontidão, salvo se o contrato previamente estabelecer. Esse contrato vai ser o acordo individual realizado entre empregados e empregador, que terá validade de estabelecer as regras desse teletrabalho nesse momento de calamidade.